Olá, primeiro ano, como que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje é a aula de biologia 2, a segunda parte do capítulo 5. Vamos terminar de falar sobre o grande grupo do reino Monera. E para isso hoje a gente vai falar sobre a reprodução das bactérias e também falar sobre o seu metabolismo. Então vamos falar sobre reprodução. Esses seres são seres muito simples, mas eles fazem dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. A gente já sabe diferenciar a reprodução assexuada da reprodução sexuada. A reprodução assexuada é quando uma bactéria vai se dividir em duas por mitose e a gente tem duas células filhas idênticas geneticamente da célula mãe. Não há variação genética a não ser que ocorra alguma mutação durante esse processo. Então, a gente fala que não há variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, sim, acreditem, bactérias fazem reprodução sexuada. Mas não é essa história de união de gametas, não, gente. É uma reprodução sexuada muito simples, mas há mais de uma forma de reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada em bactérias, a gente está falando apenas de ocorrência de variabilidade genética. A gente vai ter no final desse processo bactérias que têm uma variabilidade genética. O seu material genético é diferente das bactérias que iniciaram esse processo. E nós vamos ver aqui no nosso livro, a gente pode acompanhar então no nosso livro 2, Biologia 2, capítulo 5, na página 8 e 9, três tipos então de reprodução que levam à variabilidade genética. A gente vai ver então conjugação, transformação e transdução. Vamos acompanhar aqui nas figuras e eu fiz alguns desenhos aqui para a gente ver sobre conjugação, que é a primeira, que leva então a uma recombinação genética. Quando a gente fala então de reprodução sexuada, a gente está falando então de recombinação genética. Não estamos falando de encontro de gametas dentro das bactérias, ok, pessoal? A conjugação, a gente tem duas bactérias, onde uma bactéria vai se comportar como doadora de material genético e a outra como receptora de material genético. E para ter essa transferência de material genético, vai ter uma ponte citoplasmática. A gente pode ver aqui, ó, uma ponte formada por citoplasma e essa ponte é chamada de pili, tá? Pili, P-I-L-I, pili. E eu fiz um desenho ilustrativo, vou mostrar aqui para vocês. Não tirem sarro do meu desenho, hein, gente? Tá aqui, ó. Fiz colorido. Então, no início, temos duas bactérias, só representei membrana plasmática, material genético. Lembrem, já vimos na primeira aula, material genético circular. Então, temos aqui bactéria número 1, bactéria número 2, com seus materiais genéticos. Esse início. Elas se encontraram, vai haver recombinação genética. Para isso, então, formação do pili. Gente, para ter, então, a passagem do material genético de uma para outra, essa aqui não vai doar parte do seu material genético e ficar sem ele. Sempre já aprendemos, né, que para ver doação do material genético, você precisa fazer uma cópia desse material genético. Então, ela começa a fazer uma cópia e já vai enviando. Então, em algum lugar, começa a cópia e vai enviando. Só que essa ponte citoplasmática, esse pili, é uma ligação instável e ele pode ocorrer uma quebra a qualquer minuto. Então, nesse caso, essa bactéria está se comportando como bactéria doadora e essa bactéria está se comportando como a bactéria receptora do material genético. Essa está fazendo cópia e doando parte do seu material genético. E essa está simplesmente recebendo o material genético, mais nada. Esse processo é chamado de conjugação.
Então, no momento que esse pile é quebrado, é uma ligação instável, pode ser quebrada a qualquer momento. O que que vai acontecer? Com a bactéria doadora, gente, nada, ela simplesmente para de copiar o seu material genético. E o que que a bactéria receptora faz com esse pedaço de material genético que ela recebeu? Ela vai, através de enzimas, incorporar esse pedaço de material genético no seu próprio material genético. Então, tá aqui, ó. A bactéria que estava trabalhando como uma bactéria doadora, nada, continua igualzinha estava aqui no início, ó. Nada aconteceu com ela, igualzinha. Já a bactéria que recebeu um pedaço de material genético, ela incorpora. Eu fiz aqui, né, mais forte, só para mostrar para vocês, né? Então, ela incorporou aquele pedaço de material genético que tem alguns novos genes, ela incorporou aqui dentro do material genético que já era próprio dela. Então, nós iniciamos com 2 bactérias e terminamos com 2 bactérias. O que que aconteceu? Uma delas teve variação de material genético. Então, houve uma recombinação genética, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de conjugação e ocorre naturalmente na natureza. Naturalmente na natureza, ruim, né, gente? Desculpa, mas ocorre naturalmente, tá bom? Desculpa, é o pleonasmo. Uma outra forma de ocorrer recombinação genética se chama, então, transformação. Também é a entrada de pequenos pedaços de DNA, e esses pequenos pedaços de DNA são incorporados no material genético da própria bactéria. Então, também ocorre isso aqui. Entra um pedaço de material genético que não era da bactéria e ele é incorporado. A diferença é como isso ocorre, da onde veio esse material genético. Esse material genético vem do ambiente. Como assim? Do ambiente. De uma célula que morreu, fragmentou o material genético, tá bom? E daí esse material genético, então, ele é incorporado. Isso foi descoberto aí há mais de 75 anos por um microbiologista, tá bom? Esse fenômeno é denominado então transformação, porque as bactérias elas são transformadas, elas incorporam genes de outros seres procariontes que estavam então no ambiente. Então, uma célula bacteriana que sofreu lise por alguma coisa, mas, né, ela foi morta por algum motivo, e daí então pedaços, né, desse material genético é incorporado em outras células, tá? E a última forma, então, que a gente vai falar de recombinação genética, no caso das bactérias, é chamado de transdução. Também a incorporação de um pedaço de DNA que não era dessa bactéria originalmente. Mas como que isso ocorre? Ocorre através de um vírus. Então, já aprendemos vírus, já aprendemos, né, reprodução de vírus, já aprendemos como ocorre a infecção de vírus bacteriófagos. Tá aqui, ó, infecção por vírus bacteriófagos. É um vírus bacteriófago que insere aqui o seu material genético e esse material genético passa a ser parte, então, do material genético dessa bactéria. Então, isso aqui chama transdução. A gente já aprendeu isso quando a gente aprendeu o ciclo de vírus, tá bom? Então, essas são as 3 formas de recombinação genética que a gente vê em bactérias. Não se esqueçam da reprodução assexuada, que é mitose. Acabamos de ver mitose em Biologia 1. Por isso, então, são as fases da mitose. Uma célula filha, 2 células mães, material genético idêntico. Vamos falar de variação de material genético? Temos 3 tipos principais, tá bom? São conjugação, transformação e transdução. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre o metabolismo das bactérias. Lembrando que metabolismo é o conjunto de todas as reações físicas e químicas que ocorrem no interior de um organismo. Nós podemos classificar as bactérias em bactérias autotróficas ou heterotróficas.
As autotróficas são aquelas que produzem a sua fonte de compostos orgânicos para obter energia, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, simplificadamente falando. Tem bactérias que fazem a fotossíntese bacteriana, que a gente fala, porque elas não têm clorofila, elas têm bacteriofila. É um pigmento semelhante, mas diferente da clorofila, porque ele não utiliza água no processo, utiliza gás sulfídrico. E daí tem diferenças na fórmula e nos compostos formados. Forma glicose, sim, mas ao invés de oxigênio, é liberado enxofre. A gente pode verificar a fórmula aqui na página 9, aqui embaixo, tá bom? Então, a gente chama essa de fotossíntese bacteriana, tá? Então, essa seria uma bactéria autotrófica. Nós também temos, como a gente falou, as cianobactérias, que fazem a fotossíntese comum, como nós estamos acostumados, e vamos estudar nos próximos capítulos em Biologia 1. Então, aguardem, em breve veremos fotossíntese em detalhes, mas aqui já tem a fórmula para vocês relembrarem, mas a gente já viu isso lá no 8º ano, Fundamental 2, hein, gente? E também tem a famosa quimiossíntese, que não utiliza luz, mas é a oxidação de compostos inorgânicos para a produção, então, da glicose. E essa glicose é utilizada para a produção de energia, para a produção de ATP, que é utilizado nos diversos processos para o metabolismo das bactérias e de todos os seres vivos. Para que essa glicose seja transformada em ATP, adenosina trifosfato, que é a fonte de energia, há dois processos que podem ser feitos pelas bactérias. Existem as bactérias que são as bactérias fermentadoras, onde uma molécula de glicose se obtém duas moléculas de ATP. A maior parte das bactérias fazem a fermentação lática, e daí elas são utilizadas principalmente para a fermentação do leite, são utilizadas nos diversos processos do homem, e a gente pode obter diversos alimentos, são utilizados na indústria, mas também temos as bactérias que utilizam o gás oxigênio, e daí a gente chama esse processo que utiliza o gás oxigênio para converter a glicose em energia de respiração aeróbica, e nesse é liberado muito mais energia. Tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica também serão assuntos que nós vamos estudar com mais detalhes lá em Biologia 1 nos próximos capítulos. Então, não se preocupem que em breve iremos aprender mais sobre isso, tá bom? Encerramos aqui então esse nosso capítulo. Temos aqui um resumo na página 10 de tudo que esse capítulo abordou. Na próxima aula online, a gente vai fazer as atividades para a sala aqui da página 11. E eu peço, por gentileza, para que daqui uma semana vocês já terminem de fazer as atividades propostas da página 12 e 13, mas lembrem-se, vocês têm que fazer lá no portal do SAS. Então, utilizem o restante dessas aulas de agora para já fazerem as atividades da página 12 e 13 no portal do SAS, que eu vou verificar. Na próxima aula, a gente entra online para corrigir as atividades para a sala, tá bom? Vejo vocês em breve, pessoal. Até mais!